Vários amigos já tinham me falado da Cleo, a bruxa. Comentavam dos seus dons, conhecimentos esotéricos, métodos pouco ortodoxos de magia e o incrível diálogo que teria com o mundo invisível. Ouvi muitas histórias sobre ela, algumas bem interessantes, outras difíceis de acreditar. Os seus supostos poderes e sabedoria haviam virado lenda e também serviam de brincadeira. Quando alguém se achava diante de um grande problema ou dilema, dizíamos: pergunte a Cleo, ou só a Cleo é capaz de resolver. Elegante, esguia, de pele morena, cabelos negros, olhos cor de mel, com uma idade difícil de precisar, talvez entre 40 e 50 anos, gestos mansos, fala pausada, sorriso fácil e sempre usando vestidos coloridos, era o padrão de uma descrição que se repetia. Todas as pessoas a definiam de uma mesmíssima maneira. No entanto, um detalhe curioso: ninguém a conhecia pessoalmente. Era sempre a surrada versão do amigo que tinha encontrado com a bruxa em algum lugar improvável. Eu me divertia com a personagem inventada e estava convencido que Cleo não passava de mais uma lenda urbana como várias outras. Quando estou em casa, um dos lugares que gosto de ir quando sinto vontade de meditar junto à natureza é na Pedra Bonita, localizada dentro da floresta do Parque Nacional da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro. Próxima a uma antiga rampa de voo livre, ainda em atividade, o local é um enorme terraço maciço de centenas de metros acima do nível do mar, de onde vejo a Pedra da Gávea à frente, o Oceano Atlântico ao fundo e vários bairros cariocas sob os meus pés. É comum a paisagem se colorir com os voos de muitas asas deltas quando o tempo está propício ao esporte. Durante a semana costuma haver pouquíssimas pessoas ou mesmo ninguém no local. Neste dia, deixei o carro próximo à rampa e percorri uma leve trilha de poucos minutos por dentro da mata. Sem dúvida, um santuário alheio à correria da cidade. Tirei as botas, me recostei em uma pedra de frente para o mar e deixei que a quietude me envolvesse junto com as boas energias do local. Passou um tempo que não sei precisar. Ao longe, comecei a ouvir vozes que me despertaram da meditação. O vento trazia as palavras de duas mulheres que, embora estivessem distantes, pareciam estar sentadas ao meu lado. Como já entardecia, decidi ir embora. Ao passar por elas, tive o cuidado de alertá-las do perigo de se perderem na trilha, caso não a conhecessem bem. A escuridão tem este poder. Uma das mulheres, a mais velha, agradeceu e disse: é sempre uma boa ideia deixar acontecer aquilo que mais tememos. É a melhor maneira de se acabar com o medo. Antes disso, nada se cria. Parei. Algo no raciocínio me encantou. Talvez a filosofia inusitada, talvez o rumo estranho de lidar consigo mesmo. Quando eu percebi que a outra mulher, bem mais jovem, tinha lágrimas nos olhos, a mais velha explicou: a minha filha veio fazer um voo duplo de asa delta. Na hora de saltar, o medo a impediu. A mãe prosseguiu com a voz calma, como ensinasse o alfabeto a uma criança. Já disse para ela que a melhor maneira de perder o medo é ir ao encontro dele. Face a face, fica mais simples para qualquer pessoa se tornar maior do que o medo que a assusta. Franzi as sobrancelhas. As minhas feições devem ter denunciado meu espanto, pois a jovem exclamou em um tom engraçado: não repare, moço, a minha mãe é louca. A resposta da mãe foi um riso típico de quem está se divertindo. Acabei me contagiando com a alegria e não consegui conter o sorriso. Comentei: é um raciocínio interessante, a depender de como se desenvolve, pode fazer sentido. Vamos ler de novo na entonação correta. É um raciocínio interessante.
a depender de como se desenvolve, pode fazer sentido. A jovem reagiu: ah, não, vivo desde sempre ao lado do fogo. Se referiu ao modo da mãe de pensar e acrescentou: não preciso de mais ninguém para jogar lenha na fogueira. Por favor, não me leve a mal, mas siga o seu caminho. Dei de ombros e antes de ir embora, tornei a alertá-las do perigo de descer a trilha no escuro. A mulher quis saber se eu tinha medo. Respondi que conhecia bem a trilha, pois costumava frequentar o local. Ela ponderou: entendeu agora? Fiquei em dúvida se tinha entendido e me calei. A mulher disse: sente e converse um pouco conosco, assim você nos ajuda a descer mais tarde. Decidi aceitar o convite enquanto a filha, desolada, sacudia a cabeça. A mãe ponderou: o problema é que se busca o oposto do medo para superar o medo. Seria como acrescentar açúcar na tentativa de acertar o tempero da comida com excesso de sal. Nunca irá conseguir o objetivo. Os opostos convivem entre si, eles não se anulam. Fui sincero com ela. Confesso que eu não entendi. A filha bateu palmas por encontrar um suposto aliado para resistir às loucas teorias da mãe, segundo seus próprios termos. A mulher tornou a sorrir com doçura, como quem não se incomoda por não ter a compreensão dos outros. Tive a nítida sensação que o entendimento que ela tinha sobre si mesma a fazia plena. Por isso, o sorriso leve, meigo e abundante, sem qualquer traço de afetação ou mágoa. A mãe explicou: trouxe a minha filha para saltar de asa delta, pois sei que ela tem medo de altura. A empresa que ela trabalha atravessa uma grave crise e existe o risco de demissão em massa. A minha filha está com muito medo de perder o emprego. Falei que eu entendi ainda menos a correlação entre os fatos. A mulher então arqueou os lábios em leve sorriso e disse: quando se entende os fundamentos de um medo, fica mais fácil compreender todos os demais. Dei de ombros como quem está diante do inusitado. Ela começou a desenvolver o seu raciocínio. Por exemplo, existe alguém que busque a riqueza por temer a pobreza? Respondi que muitas pessoas fazem isso. Então ela questionou: entende o equívoco da rota? Falei que não e ela prosseguiu: tornar-se milionário não afasta o risco da pobreza, pois sempre haverá a possibilidade de perder a fortuna ganha. Então, medo permanece atuante. Quando não se trata a causa da doença, o remédio que trata apenas os sintomas pode disfarçar o mal, mas não proporcionar a cura. A fortuna associada ao medo não permitirá a felicidade nem a paz desejada, apesar das excelentes condições materiais disponíveis. O temor da miséria será como um fantasma a devorar o melhor dos seus dias. Pior, com o risco de também o afastar da dignidade. O medo da pobreza poderá fazer com que o indivíduo realize escolhas que contrariam a própria ética, que, olhadas pelas lentes do tempo, se mostrarão mesquinhas e insensíveis. O medo tem este poder. Ninguém alcança a felicidade enquanto se afasta da dignidade. Quem sente medo não tem paz. Tocada por aquelas palavras, a filha indagou como poderia perder o medo da morte. A mãe a olhou com encantadora compaixão, ofereceu um sorriso doce e detalhou com serenidade: uma vida ampla e profunda, por se justificar e se iluminar em si mesma, faz da morte somente o inevitável capítulo final de uma história. Quando se vive uma existência intensa pelas muitas transformações internas escritas ao longo dos anos, haverá tamanha luminosidade que será impossível a morte apagar. Fez uma pausa para saber se tínhamos entendido. Dissemos que sim e ela prosseguiu: o medo pela morte se desmancha pelo sentido maior
oferecido por uma existência bem vivida. E o que faz uma vida ter sentido? Evolução é a única resposta. Como se evolui? Compreendendo mais a si mesmo e amando melhor a todos. Ao contrário do que muitos acreditam, o amor pela vida não se sustenta na vã tentativa de se fugir da morte. Não há amor na fuga, porque não existe amor com medo. O amor tem a mesma raiz que a liberdade. Ambos florescem na desconstrução do medo. Acredite, filha, ninguém com medo é livre. Oposto da liberdade não é opressão, é o medo. Tudo aquilo que você tiver medo de perder não valerá a pena ganhar. Nenhum objeto de desejo, seja material e imaterial, vale uma vida com medo. O medo é o ladrão da felicidade. Se deseja muito algo, perca antes o medo de perder tal coisa. Depois, talvez, você nem faça questão de ganhar mais nada, pois já conquistou algo muito maior, o domínio sobre si mesmo. A filha abriu os braços e fez a lendária, lacônica e indispensável pergunta: como? A mãe fez um breve silêncio, como se escolhesse as melhores palavras, e disse: fortaleça o espírito para as tempestades, qualquer que seja. Com diferentes níveis de rigor, elas sempre chegam. Esteja pronta para sobreviver e superar as dificuldades. Acredite, você é capaz, embora não sejam desejadas pelos inconvenientes que causam. Quando vierem, que sejam bem-vindas para a evolução que proporcionam. Fez então uma pausa e concluiu: superar um problema é uma escolha. Aprender com ele também. A escolha é sua. De modo objetivo, o medo da miséria não tem sua raiz na falta de dinheiro, como muitos acreditam de forma simplista, mas na falta de confiança em sua própria capacidade produtiva de enfrentar desafios e se recriar a todo instante. Esta insegurança nasce da sensação de dependência que se instala por acreditar que estará sempre amarrado às situações alheias à sua vontade, como auxílio de terceiros, políticas governamentais e regras jurídicas. Sem dúvida que quando medidas macroeconômicas são adequadas, impulsionam bastante o mercado e geram oportunidade de ganhos financeiros. Não há como negar. Contudo, qualquer dependência gera medo pela instabilidade que proporciona, pois é a negação do controle sobre a própria vida. Aprenda a ver as crises e as dificuldades através de outro viés. Procure observá-las pelas inúmeras chances de reinventar um trabalho. Ao invés de depender dos outros, passe a confiar na sua vontade, criatividade e na movimentação do seu dom. Acredite na sua força. Ser livre é uma escolha. Viver sem medo também. Ao desmanchar a dependência, o medo diminui. Ao acreditar em você mesmo, ele desaparece. Quando a vida nos convida para caminhar pelo avesso da existência, ela quer nos mostrar maneiras diferentes de viver. Ela quer nos tornar melhores. Embora muitas vezes tenhamos dificuldade de reconhecer que a vida sempre é generosa. Quando ela nos leva a conhecer o lado escuro do caminho, é para nos ensinar a usar uma força incomensurável que nós temos e desconhecemos. A superação do medo é o marco inicial da jornada às plenitudes da vida, pois significa a descoberta do poder de afastar toda e qualquer escuridão por intermédio da sua própria luz. Então, não haverá mais escuridão que a amedronte. Em suma, o medo existe para nos ensinar a conquistar o poder da luz. Quando sabemos lidar com situações limítrofes da existência, as fronteiras da vida se alargam. Somente então
estaremos aptos a nos encantar com os mistérios e as maravilhas que ainda não fomos apresentados. A filha olhava para a mãe como se fosse... A filha olhava para a mãe como se pela primeira vez as suas palavras fizessem algum sentido. Em um gesto de carinho e reconhecimento, deitou a cabeça nas pernas da matriarca e ficou observando as estrelas, que pela hora avançada já eram as donas do céu. Acariciando o cabelo da jovem, a mãe concluiu: cada vez que um medo se avizinhar, não fuja dele. Aproveite para olhar nos seus olhos e entender o que é preciso para iluminá-lo. Acredite, a partir deste momento, ele nunca mais a assustará. Então você se sentirá livre, digna, feliz e em paz. Será a vitória do amor sobre o medo, da luz sobre a escuridão. A jovem passou a mão com delicadeza no rosto da mãe e questionou: por que o medo existe? A mãe sorriu como se esperasse aquela pergunta e disse: todo medo é um mestre pelo avesso. Não devemos seguir os seus conselhos, mas decifrar os seus enigmas. Assustados, nos afastamos dele e desperdiçamos as oportunidades. Qualquer que seja o medo, ele vem nos mostrar uma face desconhecida que possuímos, algo perdido dentro de nós e que nos faz muita falta, pois precisaremos dessa parte para nos tornar inteiros. O medo vem revelar o melhor que há em mim, o poder que tenho e não sei, desde, é claro, que eu o decifre. O código da desconstrução de cada medo está no âmago do meu ser. Enquanto não souber quem sou, ficará impossível saber o que quero, para onde eu vou e descobrir as minhas infinitas possibilidades. Enfim, o medo que me aprisiona é o mesmo que liberta. Depende apenas da escolha feita de como lidar com ele. Mãe e filha trocaram sorrisos de ternura. A moça se acomodou no colo da mãe e adormeceu. Comentei: bela lição. A mulher tornou a sorrir e eu acrescentei: esse desconhecimento sobre o medo e, por consequência, sobre quem somos, faz gerar muita tristeza e paralisia. De outro lado, leva à agressividade e histeria e o efeito manada, onde todos seguem todos, mais pela influência grupal do que pela razão profunda. Como poucos sabem quem são, o que querem e para onde vão, ficam perdidos, ignoram a sua verdadeira força, se tornam facilmente manipulados, restam encarcerados e pior, não se dão conta disso. Há milênios o planeta vive sob o império do medo, e isso faz com que as pessoas acreditem que os seus centros pessoais de força têm como fonte valores mundanos, alheios à capacidade intrínseca do indivíduo e completamente fora do seu controle. Isto retroalimenta os medos como o único domínio legítimo de uma pessoa. Vamos lá, desculpa, gente. Como o único domínio legítimo que uma pessoa possui é sobre si mesma, enquanto insistir em buscar o seu poder em centros de força extrínsecos a ela, se sentirá frágil, perdida e dependente. Entende a razão de tanto medo? As pessoas temem e sofrem nessa busca em glória por desconhecerem a própria força e os seus dons. Continuarão dominados pelos medos enquanto não descobrirem quem são. Em verdade, é um processo simultâneo no qual a construção do ser acarreta a demolição dos medos. Como um mestre que atua nas áreas sombrias, quando bem entendido, o medo servirá de guia até ao âmago das muitas zonas luminosas que possuímos. Para tanto, isso será impossível enquanto não mergulharmos no fundo da alma para encontrar o código que irá desconstruir cada medo. Quem ainda não sou, mas posso ser? A mulher sorriu em anuência. Ficamos um longo tempo com os pensamentos vagando por entre as estrelas. Descemos a trilha quando o dia amanhecia.
A turma da Asa Delta chegava para aproveitar o vento terral das primeiras horas da manhã. Foi quando a jovem se declarou decidida a fazer um voo duplo. A mãe ponderou. Não precisa, filha. Apenas usei o medo de voar como metáfora aos ensinamentos que eu queria que você conhecesse. Voar de asa delta não faz diferença. O importante era entender os fundamentos necessários para que a liberdade nunca fique estanque diante do medo. Sim, a liberdade não está na lei, ela pertence ao equilíbrio. Concordei em silêncio. A moça deu um sorriso parecido com o da mãe, piscou um olho e contou uma novidade. Por que não voar se sinto vontade e não tenho mais medo? Despedimos-nos com a promessa de nos encontrarmos em outra tarde de um dia qualquer. Foi quando percebemos que não tínhamos dito os nossos nomes. Achei interessante quando a mãe disse se chamar Cleo. Então, me dei conta quanto aos cabelos negros e à pele morena, o vestido colorido e esvoaçante, os olhos cor de mel e o sorriso fácil, a fala mansa, a sabedoria fina e os métodos pouco ortodoxos de magia. Aspectos que se encaixavam na descrição da bruxa tão comentada por todos. Observei mãe e filha abraçadas e felizes, subindo em sentido à rampa de saltos. Sem dúvida era Cleo, a tão comentada bruxa, uma feiticeira cuja magia era usar a própria luz para acender a luz do mundo. E Oscars.